Olá, mais uma vez aqui estamos juntos para falarmos do amor do Pai. E hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Hoje a nossa reflexão, ela foi extraída do livro de 1 Samuel, nos capítulos 1 e 2. Esses capítulos contam a história de uma mulher que teve a resposta de Deus através de sua intimidade com Deus. Ela buscava por Deus incansavelmente. E esses capítulos relatam de que um homem por nome de Eucana tinha duas esposas, que se chamava Ana e Penina. Penina teve filhos com Eucana, porém Ana não podia dar filhos a Eucana. A Bíblia nos conta que Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Penina era uma mulher que gostava de humilhar a Ana, justamente pelo motivo de ela não poder gerar filhos. Ana orava a Deus e o buscava com muita intimidade por um filho. Então Ana fez um voto com Deus de que se Deus lhe concedesse um filho, ela o daria para servi-lo por toda a sua vida e de que também o seu filho não iria cortar o cabelo. Essa parte do voto se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versos 10 ao 11, que diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana orava, este pedido, orava ao Senhor exatamente pedindo um filho, então o sacerdote, por nome de Eli, a observava, pois Ana demorava em sua oração e só mexia com os lábios em silêncio, pois Ana orava com o coração, como se não bastasse Ana ser humilhada por sua rival, a Penina. A Bíblia nos fala também que no Antigo Testamento a esterilidade era considerada uma desgraça. Essa palavra é muito forte. Então eu fui buscar o significado exato dessa palavra para eu compartilhar aqui com vocês. Que significa? Desgraça significa má sorte, infelicidade, infortúnio, desventura, azar, desgosto, perda das graças. Então, como eu estava falando que no Antigo Testamento a esterilidade era esse infortúnio. E, como se não bastasse ela ser humilhada por Penina, o sacerdote estava observando a maneira dela orar e verificava a maneira com que ela mexia os lábios. Então, o sacerdote fez apontamentos indevidos a Ana e acusando-a por estar embriagada. Depois você dá uma olhada que todo esse relato que eu estou passando para vocês, se encontram lá no capítulo 1 e 2, vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou passando para vocês. Daí então, porém, Ana se defendeu, com muita humildade e dizendo assim para o sacerdote: não, meu senhor, eu
eu não bebi nada, né? E eu só estava aflita, por isso eu orava ao Senhor. Então, depois que ela se defendeu falando dessa forma com o sacerdote, daí então o sacerdote a abençoou e ainda declarou, né, que Deus iria conceder o pedido da petição dela. A soberania de Deus na vida de Ana foi extraordinária. Deus concedeu a Ana o filho que ela tanto sonhava, que ela tanto ansiava, né? Samuel, que significa do Senhor o pedi. Muito forte. Ana foi uma mulher comprometida com Deus, pois cumpriu com sua promessa. Desmamou Samuel, né, que Samuel ainda era muito pequeno, e o levou ainda muito pequeno para ser criado e educado e ensinado pelo sacerdote, né? Pelo o sacerdote Eli. E pois ali o Samuel começou a aprender tudo que vinha referente a Deus. Samuel começou a aprender de como servir a Deus, de como adorar a Deus. As coisas de Deus Samuel aprendeu ali com o sacerdote Eli. E então Ana relembrou ao sacerdote, quando ela foi levar o Samuel para o sacerdote, Ana relembrava ao sacerdote do dia em que ela orava, né? E ela dizendo assim para ele, né, que quando ela estava orando e o sacerdote dizendo que ela estava embriagada, e ela disse que não estava embriagada porque ela estava muito aflita de coração, muito aflita de alma, né? O coração dela estava aflito. E ela queria um filho, e ele havia abençoado, e ela estava relembrando essa história para o sacerdote. Daí então, a Bíblia diz que Eucana, mas a Ana, visitava o Samuel todo ano e levava uma túnica de presente para ele, né? E o sacerdote sempre declarava para Ana e para Eucana, declarando e abençoando de que eles iriam ter mais filhos, justamente pelo fato de terem dado o Samuel para servir na obra do Senhor. A intimidade de Ana com Deus era tão verdadeira que a preocupação de Ana era de cumprir com a promessa que ela fez para Deus. Afinal, Deus havia atendido o seu pedido de se tornar mãe. E olha, vejamos o amor, a dor e a renúncia que Ana teve que passar, pois ela não teve a oportunidade de criar, educar, de amar, de viver o dia a dia com o seu filho, né? E nem de ver o seu crescimento. Porém, a Ana sabia que a sua escolha foi a correta. Então Ana agradeceu ao Senhor em uma oração. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versos 1 ao 11, ali a Ana, ela ora agradecendo ao Senhor. Depois vocês dêem uma olhadinha para vocês verem que oração de agradecimento. Meu irmão, minha irmã, deixa a soberania de Deus atuar na sua vida. Apresenta a Deus a sua petição, a sua história, o seu pedido. O mais interessante é que a história de Ana nos ensina a ter tempo de oração, humildade, fé, perseverança, gratidão, confiança, atitude, compromisso, escolhas, responsabilidade, renúncia, porque Ana teve que renunciar a muita coisa. Renúncia e, acima de tudo, amor, intimidade e honra por sua entrega total a Deus. Quando Ana ora agradecendo a Deus
agradecendo a Deus, ela diz que Deus transforma a vida de uma mulher estéril em uma mulher fértil. Muito tremendo isso. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a área de sua vida que precisa sair da esterilidade? Pare e pense. Depois, você apresente ao Senhor, tal como fez Ana, ela orando. Ela orou, ela confiou, ela acreditou, né? Então, você apresente ao Senhor a sua petição, o seu pedido. Creia e tenha fé. Tenha fé de que você terá resposta. E aí eu lhe pergunto, qual a lição você tira dessa reflexão de hoje? Porque é uma história verdadeira e que até nos dias atuais acontecem. Não aconteceu somente no Antigo Testamento. Isso não é apenas história bíblica. Isso é uma história real. E com certeza, nos dias de hoje, continua acontecendo. Quantas renúncias um pai e uma mãe faz por seus filhos? E com certeza, a Ana não se arrependeu de suas decisões. Samuel crescia na dependência de Deus. E logo ele entendeu o seu chamado. Logo, muito criança, ele logo compreendeu qual seria o seu chamado. E o seu chamado de profeta. E após a morte do sacerdote Eli, Samuel ficou no seu lugar, ficou no lugar do sacerdote Eli. E tornando assim sacerdote, profeta e também juiz daquela nação, que era aqui em Israel, né? Samuel também teve filhos e também teve a sua família. Os seus filhos também ajudaram ajudaram também juntamente governar, né? E também o mais interessante, o sacerdote, profeta e juiz Samuel foi de Israel. Ele também ungiu, durante o tempo do seu governo, ele também ungiu 2 reis. Primeiro que foi Saul primeiro, e depois do falecimento de Saul, o povo pede novamente por um rei. E daí então Samuel ungiu o rei Davi. E Samuel viveu durante muito tempo, uma longa data. E olha só que história mais linda é essa. A história de Ana. E ela pôde ver o seu sonho ser realizado. Ela teve um filho e entregou para Deus. E esse filho se tornou sacerdote, profeta e juiz. E esta mulher se tornou fértil. Então, a oração de Ana, que se encontra lá no capítulo 2, dos versos 1 ao 11, ali ela está orando, agradecendo a Deus e falando que a transformação que Deus fez na vida dela, porque ela era estéril, e ela se tornou fértil, e ela teve mais filhos. Então, meu irmão, é isso, e minha irmã, reflitam nesta mensagem de hoje, vejam o que